Olá, eu sou o Pedro. Eu entrei na equipe, ou na UNB, em 2020. Bem, não, na pandemia eu não cheguei a frequentar nenhum dia. Então eu entrei bem na pandemia e entrei no Piratas logo que voltou. Então eu entrei em 2020, 2022, na equipe. E tô aí quase completando meu terceiro ano de equipe. Tinha mutado aqui. Você poderia falar mais sobre o projeto Piratas do Caribe, Pedrinho? Tipo, a função dele, quanto tempo você entrou nele já, essas coisas? Tá. Piratas do Cerrado, eu com entrei na eletrônica, então, tipo, logo que eu entrei, a gente faz o processo trainee, e eu entrei na sub-área de eletrônica, e, e o objetivo do projeto em si é o desenvolvimento de um protótipo de forma comercial, então, focando em um produto comercial, e a gente, como compete pela SAI, na modalidade base, então, o objetivo é de fazer um carro off-road. E aí, entrei primeiramente na parte de eletrônica, a gente tem como objetivo desenvolver a parte embarcada, tanto a parte de sensoriamento, quanto a parte de segurança, parte de análise de dados, parte de validação, testes, essas questões, armazenamento, então a gente desenvolve toda essa parte. E, e com isso a gente tem como objetivo focar no consumidor final, tanto na parte tendo como a competição, então pensando num protótipo competitivo, mas também com alguns aspectos pensando no objetivo principal, que é o desenvolvimento do produto. Então a gente faz algumas análises sei lá, com base no consumidor final, né? Tipo, por exemplo, a gente no Piratas a gente tem como consumidor final sendo é, agricultores familiares. Então a gente vai atrás de algumas questões, por exemplo, por exemplo, se eles precisam de ter uma geolocalização ali, ou se eles precisam, tipo, de um painel que mostre alguns dados do veículo. E com base nisso a gente vai desenvolvendo algumas coisas do tipo. E também na competição, por exemplo, na competição a gente pega alguns dados muito importantes ali. Então, por exemplo, velocidade ajuda muito na competição, na parte dos desafios. RPM, a gente consegue visualizar muitas questões do funcionamento do motor, por exemplo. Os dois juntos a gente consegue ver a eficiência. Então, a gente tem algumas questões ali que tanto focado na parte do objetivo principal, como na competição. Ah, você, como um engenheiro mecatrônico, gostaria de perguntar as atividades que envolvem engenharia mecatrônica, ou algum conhecimento que você cursou a matéria, está cursando, e dentro da oficina do Baja, você faz, coloca em prática o uso da mecatrônica. Então, a gente, assim, usa da parte básica do curso em si, a gente começa a ver ali mais no meio, mas toda essa parte de que a gente mexe com hardware e software é tudo utilizado. Então, por exemplo, a gente sei lá, tem a matéria de LCL, né? Ou CL, de circuitos lógicos, a gente consegue desenvolver algumas coisas já com base ali naqueles seis de portas lógicas e tal. Então, no curso em si, tudo que envolve ali software e hardware, a gente vai estar utilizando. E também a gente pode utilizar, vamos dizer, alguns conceitos lá mais básicos, tipo da física e química, por exemplo, para entender alguns tipos de sensores. É, então, na equipe em si, a gente usa muitos conhecimentos que a gente vai desenvolvendo no curso. E não sei se eu consegui responder, mas seria isso. A gente andou pesquisando um pouco sobre a equipe e tem o carro que vocês usaram na competição passada. Você participou do desenvolvimento desse carro desde o início, tipo, do zero? Esse carro eu consegui, eu cheguei, ele estava indo para segunda competição. Não participei do projeto, não participei da fabricação. E a primeira competição também não. Mas boa parte do desenvolvimento eu acabei que participando desse projeto desse carro.
E agora que a gente produzindo outro, eu tô desde o início, nesse caso, no novo projeto, né? Poderia falar um pouco sobre como foi o seu desenvolvimento nesse projeto do veículo que usaram na última competição? Você fala mais do geral ou na parte de eletrônica ou essa parte assim? Na parte que usa mais, tipo, a engenharia mecatrônica. Então, tipo, a eletrônica, se tiver outras coisas, comentar um A pouco. gente, a gente desenvolveu, mais específico, voltado aos conhecimentos de mecatrônica, eu participei de forma até que do início, né? A gente entrou na equipe, a eletrônica não estava tão desenvolvida. Mas considerando um total, a gente começou a desenvolver o sistema, né? O sistema embarcado, pegando, sensoriando alguns dados, que a gente meio que selecionou alguns dados básicos, com base na demanda da equipe, na demanda de todo o projeto em si. E aí a gente meio que fez a seleção desses sensores e com isso a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, a gente resolveu pegar RPM, velocidade, nível de bateria, nível de combustível, fazer o armazenamento desses dados, então o desenvolvimento de um data logger. E a gente tem um grande desafio que, para a gente, por exemplo, que a gente não. A gente tem um sistema meio hostil, né? Por exemplo, o carro ele funciona ao meio de, tipo, na lama, transpondo obstáculos e a vibração e a umidade é muito grande. Então, e também a interferência de alguns aspectos do motor, por causa de ignição e tal. Então a gente tem que desenvolver um sistema bem robusto. Então toda a parte de desenvolvimento ela é baseada nisso. Então a gente tem que fazer testes, a gente tem que fazer validações, tanto na parte, por exemplo, na seleção de um sensor. A gente vai fazer a seleção dele e vai fazer alguns testes. E aí a gente tem algumas etapas. Por exemplo, a gente faz o teste de adequação para ver se ele consegue alguns aspectos do que a gente quer, do dado e depois a gente faz os testes no carro. E geralmente a gente vê uma variação, porque a maioria dos sensores eles são para ambientes mais tranquilos. Até sistemas industriais ali, eles costumam falhar em algum ponto. E aí o objetivo é fazer esse desenvolvimento considerando isso. Atualmente a gente opta por sensores automotivos, porque eles já estão ali, é, mais próximos do que a gente precisa. Mas ainda são, o Baja, ele é um sistema muito hostil, como eu disse, ele considera muito, alguns cenários muito adversos, né, que normalmente não são considerados. E aí, com base nisso, a gente vai desenvolvendo. Então, a gente desenvolve a parte de sensoriamento, desenvolve a parte de, de interface com o usuário, então a gente tem que desenvolver painel de uma forma que seja visível, tanto a diferentes luminosidades, quanto a presença de barra ou não. É, também a gente faz a parte de testes, aí não fica específico a sub-área de eletrônica, né? A gente faz validações, por exemplo, a gente tem uma bancada do freio, um dinamômetro de freio, na verdade, que a gente pega RPM, velocidade, força na pinça e correlaciona isso ao coeficiente de atrito, e aí faz a relação da partilha com a pinça e correlaciona isso com a temperatura. Então a gente consegue fazer a seleção, por exemplo, de um material melhor. E também a gente, por exemplo, faz teste de vibração na gaiola. A gente coloca a gaiola, engasta em alguns pontos e através de um martelo lá que dá uma vibração conhecida, a gente consegue captar algumas coisas. E aí a gente consegue definir se a gaiola vai suportar ou não. A gente pode também fazer o teste de vibração, por exemplo, do banco, para ver parte de ergonômica, para ver se, como a gente tem uma prova que ela dura 4 horas direto, a gente tem que garantir que pelo menos aquilo seja confortável de forma segura para o nosso piloto. Então, a gente faz esse teste e usa muito a parte de eletrônica. Tem, por exemplo, um teste que a gente usa um acelerômetro que a gente consegue pegar aceleração lateral para ver a questão da suspensão. Então, tipo, no projeto em si, a gente tem vários pontos que, de certa forma, a mecatrônica ali, os conhecimentos adquiridos vão estar ajudando no projeto.
Gostaria de confirmar. Eu sei que você não participou do projeto de construir o carro do zero. Vocês estão construindo outro, no caso, agora. Também. Sim, sim. A gente está construindo Ok. um novo projeto, né? Um primeiro 4x4 da equipe. O que foi construído antes foi feito, de acordo com as entrevistas que o Baja deu para os Correios Brasilienses. Vocês informaram que foi feito em 7 dias, né? Como Qual é o assim? tempo, a construção do carro do zero? Levou 7 dias para o carro construir. E aí, qual o tempo que vocês estão imaginando Pretendendo? para isso? Então, sobre a construção em si, ela assim, é porque tem várias etapas, né? O projeto em si, ele é um tempo muito longo. Aí a gente tem algumas etapas até chegar à parte de construção. Então, a gente tem um projeto, que demora mais ou menos um ano. A gente tem uma parte de revisão, que demora mais ou menos uns 2 meses. Uma parte de detalhamento, que a gente vai fazer todo o projeto de tudo que a gente vai fabricar ou mandar fazer. E aí a parte de construção é meio que o que, no final das contas, tipo assim, é a parte mais prática. Então, muita coisa a gente acaba fazendo na oficina, de fabricação. E aí essa parte de construção, comparado com todo o restante, é rápido. Mas ela não costuma durar 7 dias assim, não, corridas, não, demora um pouco mais. Justo. Acho que foram 7 dias que eles montaram o carro, não o resto Ah, do sim, preparamento. sim. Acho que eles ocultaram essa informação, mas eu queria confirmar informações também que eu peguei de entrevistas que o Baggio deu sobre, né, as conquistas de vocês ao longo de toda essa trajetória da criação do Piratas do Cerrado, né? E teve uma etapa nacional, onde vocês ficaram em 10º lugar na questão da eletrônica. E queria saber se você podia falar de mais outras antigas, confirmar se eu pesquisei que teve a Regional aqui em São Paulo, vocês ficaram em 12º lugar, dentre 82 ou 87 equipes participando, e a do Nordeste, no qual vocês ficaram em primeiro lugar. Sim. A equipe, ela é desde 97, então ela tem 26 anos aí de história, desde a fundação dela. Então, tem muitas coisas que a gente, mais antigas, que a gente acaba que eu não vou poder falar, mas de títulos mesmo, a gente tem a etapa regional, né, que a gente tem no Sul, Sudeste, Nordeste, e tem mais uma que eu não tô lembrado agora, mas dessas aí a gente, no início, competia na regional no Nordeste. E a gente não tem um Centro-Oeste, uma competição aqui, porque acaba que a gente não tem equipe suficiente para fazer. E aí, num desses tempos, eu acho que foi ali para 2008, 2012, por aí, a gente conseguiu conseguiu ganhar em primeiro lugar a etapa é, dos regionais. E, e com isso a gente foi alocado para a Sudeste, que ela é um pouco mais competitiva que as outras. E aí, nesses posteriormente, né, que a gente vem tendo um desenvolvimento, né, nesses 2 últimos anos eu posso fazer melhor, a gente teve um aumento não, né? A gente veio melhorando o projeto de uma forma que a gente veio conseguindo alguns títulos, cada vez mais próximos do top 3, né? Que é o foco, chegar no top 3 do nacional e isso ia acabar indo para o Mundial. E aí, na última competição, que a gente teve o, a melhor posição no nacional, que foi o 13º, e nessa competição foi onde que a gente conseguiu o 10º lugar na eletrônica, e, e isso é mais uma questão de esforço que a gente vem tendo, e, e também nessa competição a gente teve o histórico de conseguir ficar top 3 em algum dos subsistemas, né, que a gente também ficou em top 3 no freio, que vem também um pouco da ajuda da eletrônica, de certa forma, porque toda o desenvolvimento do projeto, ele envolve alguma parte de validação, uma parte de desenvolvimento ali eletrônico ou mecatrônico, no caso aqui, que ajuda. Então, tipo, a eletrônica, ela está envolvida em tudo e a equipe num todo, ela tem que se desenvolver para conseguir
essa melhoria, né? Então, as colocações estão aí para mostrar um pouco para a gente do que a gente consegue. Eu queria perguntar sobre, para você afirmar, qual é o seu cargo dentro do Piratas do Cerrado? Atualmente, eu sou diretor de projetos, eu sou responsável pelas sub-áreas de projeto, né? Que é freio, eletrônica, powertrain, é, suspensão. Eu meio coordeno essas sub-áreas, mas já fui capitão da eletrônica, já fui vice-capitão por um tempo, Ok. mas atualmente Você diretor de projeto. poderia falar, de forma breve, por favor, sobre o processo seletivo de vocês, né? Se vocês têm algum pré-requisito para pegar alguém da engenharia mecatrônica, e como funciona? Quem se interessar e tiver interesse de entrar no Piratas. Então, nosso processo seletivo, a gente não tem um perfil, meio que a gente não tem algo assim, um conhecimento prévio que a gente precisa. A gente, no caso, sempre fala que o que mais importa no processo seletivo é você ter vontade de aprender e desenvolvimento pessoal e do projeto em si. Então, ter essas características, tipo compromisso, essas questões. É, vontade de aprender, não se preocupar em errar, mas sim, tipo, tá desenvolvendo ali as habilidades. E o nosso processo seletivo, ele é um pouco mais longo que as outras equipes, a gente costuma ter ele de 4 a 6 meses. A gente tem duas etapas, então a gente faz uma etapa geral, onde que todo mundo conhece todas as sub-áreas, e com isso ela vai conhecer um pouco, um geral de tudo. E na segunda etapa, esses trainees, eles vão ficar específicos. Por exemplo, o Samuel, ele focou em eletrônica e agora o restante do processo seletivo, ele vai ficar focado na eletrônica. E no final a gente meio que faz uma avaliação, tem um projeto que é desenvolvido pelos trainees e no modelo do que a SAI pede. Isso mesmo para ir mostrando mais ou menos o que vai ser estar na equipe. Mas todo o projeto, todo o processo trainee, a gente vai desenvolvendo algumas habilidades que a gente vai precisar. Por exemplo, habilidades tanto específicas da sub-área, então, por exemplo, a eletrônica vai aprender algumas coisas básicas ali, e não precisa vir sabendo alguma coisa, assim, vai depender do conhecimento do que você precisa e no que a gente precisa, e isso vai sendo desenvolvido. E também algumas habilidades, por exemplo, gerais, que vai ser, por exemplo, fabricação. A gente não vai estar ali só envolvido exatamente naquilo que na sub-área. Então, você não vai estar envolvido só em eletrônica em todo o projeto. Você vai ter que saber um pouquinho de cada coisa. Porque, como eu disse, a eletrônica do BAG em si, ela engloba todas as sub-áreas e você tem que entender um pouquinho de cada coisa, de certa forma. E também entender do projeto. Então, você vai, além de pegar coisas gerais, é, mais técnicas, por exemplo, coisas de sub-áreas, ou subsistemas, no caso, e coisas de projeto, tipo fabricação, você vai aprender a modelar o carro em um software 3D, você vai ter algumas noções de fabricação, então, tipo assim, vai desenvolvendo a parte de projeto no âmbito geral, além da parte específica que vai desenvolvendo ali, então você vai desenvolver, fazer projeto eletrônico, tanto questões esquemáticas, fazer design, layout de, sei lá, de PCBs, vai desenvolver, vai fabricar, chegar às vezes a fabricar algum protótipo que você precisa fazer ali. Então, você vai desenvolvendo várias dessas habilidades. Então, meio que o processo trainee é isso, e o projeto como um todo vai ser isso até o final. Então, é meio que sempre isso. Ok, bom. Muito obrigada, tá, por as perguntas. E queria agradecer pelo seu tempo e disponibilidade para responder elas. Tá bom. Obrigado a vocês aí por estar Boa divulgando tarde. nossa equipe. E é isso. Obrigado. Pedrinho, valeu, boa tarde. Boa tarde.